E aí, povo de Deus, seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos aí dar continuidade no livro de Oséias, capítulo 1. Casamento simbólico de Oséias, idolatria e corrupção de Israel. Ameaças e promessas de perdão. Palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequiel, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi-se e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E será naquele dia que quebrarei o arco de Israel e no vale de Jezreel. E tornou ela, Gomer, a conceber e deu à luz uma filha. E ele disse: põe-lhe o nome de Loruama, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei, e hoje salvarei pelo Senhor, seu Deus. Pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado a Loruama, concebeu e deu à luz a um filho. E ele disse: põe-lhe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois mais meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Oséias capítulo 2. Dizei a vossos irmãos, a mim e a vossas irmãs, Ruama. Contendei com vossa mãe, contendei porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. E desviei ela as suas prostituições da sua face e os seus adultérios de entre os seus peitos, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a ponha como uma terra seca, e a mate a sede. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu, ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus namorados, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos, e levantarei uma parede de seba, para que ela não ache as suas veredas. E irá em seguimento de seus amantes, mas não os alcançará, e buscá-lo-ás, mas não os acharás. Então dirás: ir-me-ei e tornar-me-ei a meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não conheceu que eu lhe dei o grão e o mosto e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, tornei-me a seu tempo, tirarei o meu grão e o meu mosto do seu determinado tempo, e arrebatarei a minha lã e o meu linho com o que cobriam a sua nudez. E agora descobrirei a sua vileza diante dos olhos dos seus namorados, e ninguém a livrará da minha mão. E farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas e os seus sábados, e todas as suas festividades. E devastarei a sua vide e a sua figueira,
de que ela diz: é esta a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. E sobre elas visitarei os dias de Baal, mas nos quais lhe queimou incenso, e se adornou dos seus pendentes, das suas gargantilhas, e andou atrás de seus namorados, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor, por parte de esperança. E ali cantará como no dia da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E acontecerá que naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamarás mais meu Baal. E da sua boca tirarei os nomes de Baalins, e os seus nomes não virão mais em memória. E naquele dia farei por elas aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e da terra tirarei o arco, a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança. E desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo com justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias, e desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. E acontecerá naquele dia que eu responderei, diz o Senhor, eu responderei aos céus, e estes responderão à terra, e a terra responderá ao trigo, e ao mosto, e ao óleo, e estes responderão a Jezreel. E semeá-la-ei para a minha terra, e compadecer-me-ei de Lo-ruama e a Lo-ami. Direi, tu és meu povo, e ele dirás, tu és o meu Deus. Vamos entrar no capítulo 3. E o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, e adultera como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. E a comprei para mim por 15 peças de prata, e um homem de cevada, e meio homem de cevada. E lhe disse, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim quero eu ser também para ti, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem efode ou terafim. Depois tornarão os filhos de Israel, e buscarão ao Senhor seu Deus, e a Davi, seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Oséias 4. Israel e Judá são ameaçados com um castigo por causa da sua impiedade, a ignorância e malícia do povo. Oséias capítulo 4. Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar, e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamenta, e qualquer que morar nela desfalecerá como os animais do campo, e como as aves do céu. E até os peixes do mar serão tirados. Todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso cairás de dia, e o profeta contigo cairá de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos, como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, e visitarei sobre ele os seus caminhos, e lhe darei a recompensa das suas
obras. Então, quem faz o bem vai receber de Deus o bem, e quem faz o mal vai receber de Deus o mal. Comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixarão de olhar para o Senhor. Olha aí, ó. A palavra de Deus aí, ó. A incontinência e o vinho e o mosto tiram a inteligência. O meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde. Porque o espírito de luxúria os engana e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros debaixo do carvalho e do álamo e do olmeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Eu não castigarei vossos filhos que se prostituem, nem vossas noras, quando adulteram, porque eles mesmos com as prostitutas se desviam e com as meretrizes sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Se tu, ó Israel, queres corromper-te, não se faça culpado, Judá. Não venhas a Gilgal, e não subas a Bet-Aven, e não jureis, dizendo, vive o Senhor, porque como uma vaca rebelde se rebelou Israel, agora o Senhor os apacentará como um carneiro num lugar espaçoso. Efraim está entregue aos ídolos, deixa-os. A sua bebida se foi, eles corrompem-se cada vez mais. Certamente amaram a vergonha os seus príncipes. Um vento os envolveu nas suas asas, e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Vamos daqui até o 5. Os príncipes e sacerdotes são repreendidos e exortados ao arrependimento. Então você vê aqui que era todo mundo, eram os grandes, né? Aqui eram os príncipes, que são os reis, e os sacerdotes, que faziam os trabalhos para o templo de Deus na época de Moisés, né? Na tenda sagrada. Osés capítulo 5. Ouve isto, ó sacerdotes, e escutai, ó casa de Israel, e escutai, ó casa do rei, viu? Casa do rei. Porque a vós pertence este juízo, visto que foste um laço para Mispa e em rede estendida sobre Tabor. Os transviados têm descido até ao profundo da matança, mas eu serei a correção de todos eles. Eu conheço a Efraim e Israel não me esconde, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e se contaminou Israel. Não querem ordenar as suas ações a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito da prostituição está no meio deles, e não conhecem ao Senhor. A soberba de Israel testificará, pois, no seu rosto. Israel e Efraim cairão pela sua injustiça, e Judá cairá juntamente com eles. Eles irão com as suas ovelhas e com as suas vacas para buscarem ao Senhor, mas não o acharão. Ele se retirou deles. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos estranhos. Agora a lua nova os consumirá com as suas porções. Tocai a buzina em Gibeá, a trombeta em Ramá, gritai altomente em Bet-Aven, pois após ti, ó Benjamim. Efraim será para a assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel manifestei o que certo será. Está. Os príncipes de Judá são como os que transpassam os limites. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após a vaidade. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria e enviou ao rei Jarebe, mas ele não poderá curar-vos, nem será a vossa chaga, porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu despedaçarei e ir-me-ei embora, arrebatarei, e não haverá quem livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados,
de madrugada me buscarão. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? Aqui Deus faz uma comparação, né? Da prostituta que tem um marido e procura outro homem. E o povo de Judá e Israel, que já tem o seu Deus e procuram outros deuses. E isso aí, né, é castigo, e com isso as pessoas, o povo naquela época sofria. As colheitas não davam mais como antigamente davam. Eles plantavam muito e colhiam nada. Eles comiam, mas não ficavam fartos, né? Deus tem essa... tem como fazer isso. É como se fosse nos dias de hoje. O nosso salário ele não rende, o nosso alimento ele acaba rápido, é complicado. E também a pessoa que é justa acaba vivendo com pouco, porque Deus mantém. Você ganha um salário mínimo, mas você consegue pagar suas contas, consegue ir ao mercado, comprar roupa, né? E verdadeiramente Deus faz multiplicar verdadeiramente. É um milagre que não tem explicação, que acontece com a gente. E às vezes, infelizmente, também nós nem percebemos isso, mas Deus está ali a trabalhar na nossa vida. Porque talvez nós não fizemos maldade com ninguém, não temos um coração podre, um coração com maldade, pensamentos maléficos, né? A palavra de Deus diz que o pensamento também é pecado. A maldade que você faz em pensamento também é pecado. E isso desagrada a Deus e afasta você da sua presença, da presença de Deus. Então, para o ser humano isso não é vantagem. A desvantagem é você estar aí comprando um terreno lá no quinto dos infernos. Beleza? Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Paz!